Bom dia, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, dia em que Jesus ressuscitou, inaugurando a nova criação. Então nós adoramos ao Senhor uma nova etapa, diferente do Antigo Testamento, porque agora nós já vivenciamos pelo menos o começo da vida eterna dessa nova criação. E nós gostaríamos de meditar então em Apocalipse capítulo 5 e ver como nesse capítulo Deus nos revela um culto ao Senhor que envolve passado, presente e futuro. E queremos assim estar aplicando hoje o nosso culto ao Senhor. Então, Apocalipse 5:1 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Esse livro é o próprio Apocalipse, porque é a revelação dos últimos dias, da consumação, ou vamos usar conclusão, né? A conclusão da obra redentora. Já que a gente fala de consumação, quando se refere à frase de Cristo está consumado na cruz do Calvário, ou seja, ele pagou o preço, ele cumpriu a obra. Mas não foi concluída ainda, né? Então, a conclusão da obra redentora, porque ele ainda voltará. Então esse é o livro, né, que está na mão direita daquele que está no trono, que aparece no capítulo 4, é o próprio Deus. Apesar de não ter a imagem nítida de alguém, porque Deus é espírito, mas existe a indicação pelo trono e pela luz, pela glória aparente de que ali está o Senhor sentado, representando, né, todo o lugar, toda aquela glória, representando a glória de Deus. Né? Então, ele tem um livro. E o apóstolo João tem a visão, né, das regiões celestiais, essa visão sobre a glória divina. E o texto continua, diz: Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então, Deus está no seu trono. Então, veja que em Apocalipse, Deus sempre está no trono. Nada tira Deus do trono. Não há uma briga entre o bem e o mal, e de repente o mal vence, e aí Deus precisa depois reaver a sua glória, o seu trono. Na Bíblia inteira, e aí especificamente em Apocalipse, Deus está sempre no trono, imutável, acima de tudo, acima de todos, e isso ninguém vai mudar. Mesmo que a história aqui embaixo esteja meio cheia de lutas, né, guerras, batalhas, mas Deus permanece nas regiões celestiais, ou permanece perfeitamente entronizado. Ele é Deus, isso não vai mudar. Então, na visão, Deus tem a revelação do fim da história, vai se completar a história. Ou seja, podemos dizer que é a revelação até a volta de Cristo e, portanto, o depois disso. Mas não é só a revelação, realmente a obra vai se realizar. O livro estava lá esperando o momento certo para ser revelado. Porque dependia, precisava, como nós veremos, de que a obra da crucificação ou pagamento da dívida fosse consumada, como foi na cruz do Calvário. Então, quem é que pode abrir o livro? Ou seja, quem é que pode fazer com que a história finalmente encontre o seu fim? Né? E então, recomeço. Quem é que pode trazer, né, a nova etapa da história humana? Né? Quem é que pode finalmente fazer com que aquilo que Deus prometeu, que é a vida eterna, venha de fato? Alguém que tivesse autoridade para isso. Né? Então, versículo 3 ele diz: Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ou seja, em toda a criação, veja que é interessante, nem anjos, nem seres humanos, ninguém poderia de fato, trazer a vida eterna para a criação, a restauração da criação. Lembre-se, a revelação do Apocalipse envolve a questão
novo povo, que é o povo de Deus, né? Em que o Espírito habita, em que vive para a glória de Deus, em que está redimido, está perdoado, uma nação santa. Envolve uma criação que será restaurada, a criação que tem o seu novo começo e, portanto, envolve a eternidade, ou seja, não só aquilo que Deus opera em nós aqui, mas envolve aquilo que viveremos plenamente quando o Senhor Jesus voltar. Então, são três questões. Então, não é apenas revelar um pouco do que iria acontecer dentro da história humana. Não é isso que Apocalipse revela apenas. Apocalipse é a revelação daquilo que Deus está fazendo. E só poderia ser feito por meio da obra da redenção. Então ninguém é digno, porque a ideia é que ele está mostrando que ninguém era capaz de fazer a obra, ninguém realizou, e aí vai chegar Cristo, é claro, ele vai contando devagar a história e vai mostrar quem de fato é digno. Né? Então, versículo 5 diz: Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veja que é uma referência ao texto de Gênesis, quando Jacó abençoou seus filhos, né? Ele é o descendente, o cetro, né? De Judá. Ele é também aquele prometido em Samuel, o descendente que iria reinar para sempre. Então são referências ao Antigo Testamento, são referências aos textos que anunciavam a vinda do Filho de Deus e as características, inclusive, né, como rei, né, como descendente, portanto, de Davi, da dinastia de Davi, como descendente do patriarca e ainda também se referindo ao governo dele. Então, alguém chegou, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Lembre-se, a questão não é poder trazer a palavra de Deus para nós. Os profetas também anunciaram a palavra de Deus. Então, se a questão fosse apenas revelar o futuro, só Jesus era digno de revelar o futuro, mas os profetas também revelaram várias vezes o futuro, inclusive anunciando a chegada de Cristo. Essa não é a questão. É que anunciar o que estava por vir tinha a ver com possibilitar o acontecimento, concretizar o evento. Então não é só dizer, só seria possível acontecer aquilo ali se, de fato, alguém possibilitasse isso. Então a questão é a realização, não é só a revelação. Porque, como eu disse, profetas em toda a Bíblia anunciaram a palavra de Deus, inclusive futuro. Então não é só uma questão de revelação, é muito mais. É o próprio evento. Né? Então apenas e apenas mesmo o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como nos diz o versículo 5, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, somente ele foi capaz e pode, portanto, trazer a concretização do novo céu e a nova terra. Somente ele poderia tornar possível a nova criação. Somente ele poderia tornar possível a formação do povo de Deus, um povo santo ao Senhor. Então, versículo 6, ele diz o seguinte: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Observe que quem de fato venceu para abrir o livro e seus 7 selos, o cordeiro como tendo sido morto. Ou seja, o cordeiro que morreu e ressuscitou. Como tendo sido morto é porque ele morreu, mas ressuscitou. Ele está em pé, ele está vivo, ele inclusive tem poder, ele tinha 7 chifres, né? Ele tem poder. Então, o cordeiro fez a obra e está vivo. Então é um anúncio da morte e ressurreição de Cristo. Somente ele tornou possível a chegada dessa nova etapa da criação.
a possibilidade de um novo povo, povo de Deus, ou seja, o povo santo realmente ao ser justificado. A restauração da criação, Romanos capítulo 8 fala, né, a criação está ansiando o dia em que ela será totalmente restaurada. Então, isso é um anúncio antigo que só Cristo torna possível. Ainda não aconteceu, porque ainda temos o pecado no mundo, ou seja, já estamos justificados, mas ainda não somos perfeitos, né? Já estamos sendo santificados, mas ainda não vivemos a plenitude da santidade, porque ainda não fomos transformados à semelhança de Cristo para sermos eternamente santos, ou seja, sem pecado. Então, nós ainda estamos vivendo essa transição, mas já começou, né? Não é uma questão só do futuro. Ainda vai acontecer tudo. Não. Já começou a acontecer. A obra da justificação já aconteceu. A santificação já está acontecendo. E estamos aguardando, por causa do Cordeiro que, tendo sido morto, ressuscitou, estamos aguardando a finalização. É exatamente isso que é o livro de Apocalipse, né? É esse fechamento da história redentora. Então, veja que a necessidade do Cordeiro que morreu e ressuscitou. A base do cristianismo é morte e ressurreição de Cristo. Por isso que se tenta minar tanto a ressurreição. Ela é a base do cristianismo. Sem a morte e a ressurreição de Cristo, não há mais história redentora para frente. Né? Não é possível falar de novo céu e nova terra. Não é possível falar de santificação no presente. Não é possível falar de justificação que foi concretizada, consumada no passado, na cruz do Calvário. Então a morte e a ressurreição de Cristo são o fundamento. É por isso que eu diria que não incomoda Satanás e qualquer dos inimigos do Senhor que haja uma religião cristã voltada para o moralismo. Por exemplo, pessoas que querem ser boas, pessoas que falam de prosperidade, falam de bênção, falam de amor ao próximo. Isso não incomoda. Até o mundo fala de amor ao próximo, fala de paz mundial, né? Paz mundial, é claro, tem que ter uma relação com o amor, porque se a pessoa odeia a outra, dificilmente ela vai viver em paz, né? Então, isso não incomoda. É por isso que a religiosidade cristã moralista de nossos dias, ela não incomoda. E qualquer que seja a vertente. Porque a base, a causa para esperarmos algo no futuro é a morte e a ressurreição de Cristo. Então, cristianismo não é uma religião moralista. Cristianismo é a religião de Cristo, do Cordeiro que, tendo sido morto, ressuscitou. E, portanto, é Senhor de tudo e de todos. Então, se tirar isso, acabou-se o cristianismo. Você pode ter muitas igrejas físicas, prédios, né? Mas você não terá cristianismo. Então, é necessário que isso seja mantido, porque essa é a verdade base do cristianismo, né? Da história humana, portanto, né? Que envolve tudo. É a realidade, né? Então, versículo 7, ele diz: Veio, pois, quem? Né? O Cordeiro, como tendo sido morto, que, portanto, tem autoridade, que, portanto, ele tornou possível a revelação, ou seja, a concretização do final da história, como disse, a formação de um povo santo, a restauração de toda a criação e, portanto, a chegada da vida eterna, quando não haverá mais pecado, seremos imortais. Né? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. Paulo vai nos falar sobre isso. Né? Então, ele, o Cordeiro, veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, o filho pegou, pensa como pegou, né? A ideia não é nada rude, né? A ideia é só de pegar o livro. O filho chegou à mão direita do pai e pegou o livro da mão direita. Ele tem autoridade. Ele morreu e ressuscitou. Ele venceu, ele pagou a dívida, ele venceu a morte. Portanto, se ele pagou a dívida, ele tem em suas mãos a justiça para dar a quem quer. Já que ele ressuscitou, então ele venceu a morte, então ele tem a vida para dar a quem ele quiser. Então, já que ele tem a justiça e a vida em suas mãos, Jesus tem o poder para dar a sua justiça e a sua vida para quem ele quiser.
o cordeiro como tendo sido morto e ressuscitou. A justiça e a vida nas mãos do cordeiro, para dar a quem ele quiser. Então ele pega o livro, porque ele tem o poder, a autoridade para isso. Versículo 8 então diz que: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Observe, a partir daí, que o cenário se revela como sendo um culto. Olha, a presença da igreja, né? Os 24 anciãos é a igreja, que entendemos como igreja de Antigo e Novo Testamento, já que o número 12 representa no Antigo Israel, e o número 12, os apóstolos, representa a igreja. Então, é a igreja. A igreja que tem uma sequência, né? Antigo e Novo Testamento é uma sequência. Então, a igreja está presente. Veja a representação e também veremos, inclusive, mais ainda, as multidões que vão aparecer. Né? Então, a igreja está presente, certo? Prostrados diante dele. E cada um deles tem a harpa, músicas com instrumentos. Os louvores cantados com instrumentos. A harpa representa isso. E aí nós lembramos do livro de Salmos, em que vários instrumentos aparecem. Ou então, quando Davi instituiu os louvores cantados com instrumentos no meio de Israel, nós vamos encontrar isso no livro de Samuel também. E taças de ouro cheias de incenso, que são as orações. Ele dá o símbolo, o incenso representando as orações, mas ele já diz, né? Ele já diz o que é. É a oração. Então observe que está ali um culto em que Deus está no trono, o Cordeiro está à direita de Deus, portanto a necessidade da mediação de Cristo, a necessidade da obra redentora, ou seja, Jesus primeiro fez a obra redentora para depois ser revelado esse culto celestial perfeito, né? Um culto perfeito, né? É um culto realizado nas regiões celestiais com todos os elementos plenos. E é interessante que você deve observar que o culto ele é simples, ele não tem um monte de coisas que é normal as pessoas quererem inventar. Ele é um culto muito objetivo. E nós veremos que tem os elementos básicos, que são os cânticos, a harpa, né? Nós temos as orações, tá, que aparece também. E nós vamos ter logo em seguida, que na verdade está desde o princípio presente, mas logo em seguida temos a palavra, que é o livro. O livro é a pregação e o pregador é o cordeiro. O cordeiro é a causa do culto, porque é por sua morte que nos traz a justiça, que então o povo de Deus pode adorar a Deus. O cordeiro tem a vida em suas mãos, possibilitando então a nova vida do povo de Deus para que adorem em espírito e em verdade. Portanto, é por causa do cordeiro que eles estão ali em espírito e em verdade adorando a Deus. E o cordeiro tem a palavra, porque a própria palavra, que é a verdade e traz a esperança para a igreja, porque revela a recriação de todas as coisas, ou a novo céu, nova terra, Apocalipse 21 e 22, a palavra trazida é a palavra do próprio Cordeiro, né? O Cordeiro que tem a palavra de Deus em suas mãos, porque ele pegou, né, do Pai, e vai anunciar, inclusive a partir do capítulo 6, vamos dizer que é a pregação do Cordeiro, né? Podemos chamar Apocalipse, portanto, de a pregação do Cordeiro. Até porque capítulo 2 e 3, eles são a palavra de Cristo às igrejas, 7 igrejas da Ásia Menor, e o capítulo 6 em diante é a própria palavra de Apocalipse, que é o livro que é a pregação do Cordeiro. O Cordeiro trazendo a revelação da parte de Deus para a sua igreja. Então observe que o que nós temos formado aqui é um culto ao Senhor. Muito simples no que diz respeito à sua estrutura. A estrutura é muito simples, como nós falamos. Oração, cântico, palavra. Muito simples. O cordeiro, podemos dizer, é o próprio sacramento, porque ele está presente mesmo ali. Ele está, inclusive, visivelmente, né, porque há toda uma visão presente ali. Então, é um culto ao Senhor. E isso nos ajuda, porque como nós precisamos saber o que Deus quer de nós no culto, como devemos adorar a Deus, Apocalipse é o último culto da Escritura que mostra o perfeito culto ao Senhor. O que deve ter no culto?
tem que ter os cânticos com instrumentos, veja a harpa, né? Cânticos de louvores ao Senhor, a oração e a palavra. Os elementos básicos do culto são esses aí. Como nós falamos, o sacramento é o próprio cordeiro, então podemos mencionar também, né, o sacramento. A presença dele é real ali e visível, por sinal, né, na visão do culto ao Senhor. Então, diz que entoavam um novo cântico. Então, veja, novo cântico. Vale salientar que Apocalipse foi revelado no primeiro dia da semana, que hoje chamamos de domingo. É o que o apóstolo João nos diz no versículo 10 do capítulo 1. Né? Ele diz assim, versículo: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O dia do Senhor é o dia da ressurreição de Cristo. Né? Então, um dia que pertence ao Senhor, é o dia da ressurreição de Cristo. Foi no primeiro dia da semana que ele recebeu a revelação de Apocalipse. Né? Então, inclusive, essa expressão que pertence ao Senhor é uma expressão que aparece em Coríntios para se direcionar ou relacionar à ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que também na carta ela era realizada. Os cristãos tomavam a ceia no primeiro dia da semana. É a indicação que nós temos no Novo Testamento. Então, eles cantavam um novo cântico. Por que novo cântico? Porque é o começo da criação. Como disse, ressuscitou no primeiro dia da semana, indicando que agora tudo é novo, né? Começou o novo. Primeiro dia é o primeiro de 7. Né? Então, tudo é novo. É a indicação do começo ou do recomeço. A criação recomeçou com a ressurreição de Cristo. Né? Por isso que nós estamos sendo santificados pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, eles estão cantando um novo cântico, porque o Cordeiro morreu e ressuscitou. Então, um novo cântico, uma nova etapa, um novo momento. Né? É um momento da igreja neotestamentária. Né? E o cântico é: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, a base do culto é a obra do Cordeiro. Eles estão louvando a Deus, louvando o Cordeiro. Então, observe, inclusive, a adoração em Apocalipse é direcionada tanto ao Pai quanto ao Filho. Né? É claro que o Espírito do Senhor está presente, movendo, né, todo o culto, inclusive, como nos diz o versículo 6 que nós já lemos, né? Como ele diz aqui, ó, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, o Espírito do Senhor está presente, né, na adoração que é dada ao Senhor. De onde vem a adoração? Veja, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então, eles foram feitos sacerdotes, porque o sacerdócio é universal. Todos têm acesso a Deus por meio do sumo sacerdote Cristo, o nosso único e perfeito mediador. E por meio dele, nós todos e todas as tribos, língua, povo e nação estão adorando a Deus por causa da obra redentora que o Cordeiro realizou. Né? Então, versículo 11 diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhões de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, toda adoração, todo louvor, toda glória atribuída a Deus Pai, Deus Filho, ao Cordeiro, portanto. Porque, inclusive, ele tem um mérito. É interessante que aqui aparece mais fortemente porque tem a ver com a redenção. Então, precisa ser assim. Mais fortemente, os méritos dele. Observe que os méritos dele são realçados, né? Precisam ser destacados. Porque é por causa dos méritos do Cordeiro
que realmente, verdadeiramente, e ninguém pode tirar, a obra da redenção aconteceu e a recriação está acontecendo até ser completada com a volta dele. Então, isso é fundamental porque, como disse, é base da vida da igreja. Por que eu tenho esperança? Por causa do Cordeiro que morreu e ressuscitou. Por causa da obra que ele realizou. Então, toda a vida da igreja, toda a esperança da igreja, tudo que a igreja vive, na igreja neotestamentária, está embasada nisso. Então, os méritos do Cordeiro ninguém pode tirar. Ninguém pode desfazer o que ele fez. Ninguém pode tirar a glória daquele que concretizou. Então, não é um louvor porque apenas queremos dar louvor. É um louvor merecido. Percebe? Ele é louvado porque ele merece ser louvado. Ele é adorado porque ele merece ser adorado. Então, é por quem ele é, claro, e por suas obras. Então, é um mérito, ninguém pode tirar. Ele merece, ele fez, é real. Então, é a adoração dada, destinada ao Senhor. E continuando, diz o versículo 13: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo. Observe, a criação inteira está envolvida na adoração. Lembra do que eu falei? É a formação de um povo santo ao Senhor, a recriação de todas as coisas, a criação inteira está envolvida, o cosmo inteiro está envolvido, das estrelas mais distantes aos animais marinhos mais desconhecidos. Então, toda a criação está envolvida, e inclusive seres celestiais. Portanto, observe que a adoração envolve tudo que Deus fez, porque tudo que Deus fez pertence a Ele. Todos estão adorando a Deus, todos estão glorificando o Cordeiro de Deus. Todos, inclusive a natureza, né, a criação inteira. Né? Então eles estão dizendo o quê? Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos de séculos. Observou o que eu disse lá no início? A criação envolve passado, porque tem a ver com a obra de Cristo, a morte e a ressurreição. A adoração envolve o presente, porque é o recebimento, as bênçãos do Cordeiro, a obra do Cordeiro, dada ao povo de Deus agora. É algo que Deus realiza na nossa vida agora. Ele realizou no passado, nos dá, opera em nós no presente e aponta para o futuro, como o livro de Apocalipse, inclusive, se abre para falar desse futuro da igreja. Claro, futuro relacionado aos dias do autor, do apóstolo João. Ela aponta para o futuro que é o novo céu e a nova terra. A esperança que temos no presente acerca daquilo que virá no futuro com a vinda do Senhor Jesus. Todos, portanto, estão adorando a Deus por causa dos 3 tempos, passado, presente e futuro, em que o Senhor operou, opera e operará a sua obra redentora, dando-nos as bênçãos decorrentes dela. E todos respondem, e os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então observe as bases da igreja, principalmente do culto aqui ao Senhor. Observe os 3 tempos presentes na adoração. Por isso nós anunciamos a morte de Cristo até que ele venha. É o que nos diz o texto de Coríntios sobre a ceia do Senhor. Observe que a igreja inteira, toda ela está envolvida na adoração. É uma adoração, né, corpórea. Todos estão envolvidos na adoração. Todos devem adoração ao Senhor. E observe que tudo é destinado ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Somente ao Senhor. Né? Tudo é destinado, o culto é totalmente, não existe nada extra, né? Tudo é destinado a Ele. E observe, por fim, a simplicidade da estrutura da adoração. É muito simples a adoração, é muito básica a adoração. Então, a estrutura é simples, mas o culto é profundo. A adoração é profunda, envolve todo o ser, envolve todo o conhecimento de Deus. Ela é simples na sua estrutura, mas ela é profunda, profunda, profunda mesmo. Portanto, é assim que nós convidamos você a adorar a Deus.
adorar a Deus na simplicidade da estrutura de um culto oferecido só ao Senhor e com a profundidade de um culto que tem a ver com o que ele fez por nós na cruz e está fazendo em nós pelo Espírito Santo que opera em nossas vidas. E é assim que nós devemos, e com a graça do Senhor, estaremos adorando ao Senhor ainda hoje, à noite, às 18 horas, para a glória do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te damos graças por tudo. Te bendizemos, te engrandecemos. E assim, ó Deus, nós pedimos que nos conduza sempre no culto que sempre é ao Senhor. E é por isso que nós aprendemos de Ti para glorificar a Ti, aplicando nossas vidas a Tua palavra. Receba a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.